E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrelas Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje, quarta-feira, dia 13 de dezembro, temos assuntos aqui importantes para tratar, para conversar sobre Botafogo, hein? Vamos conversar muito aqui sobre reforços, 2 nomes aí que pintaram na noite de ontem, Daverson, centroavante do Cuiabá, e o jogador do Coritiba, né, o meia atacante Marcelino Moreno, argentino. E para fechar também quero conversar ali também sobre Carlos Alberto, vai ficar no Botafogo, jogador interessante, jogador que eu gosto, quero mesmo que fique aí bastante tempo no nosso clube. Então esses são os temas aqui principais para a gente tratar nesse vídeo, mas eu peço para vocês, antes da gente começar a tocar aqui em todos os pontos, para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se quiser também ser membro, R$ 2,99 ao mês, você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Ontem tivemos aqui live, Igor Santos esteve na bancada aqui comigo. Toda terça-feira, 8h15, tem live comigo e com Igor Santos. Na quinta-feira, amanhã, toda quinta-feira, também tem live, 8h15 da noite, mas aí é só comigo, vou estar sozinho aqui na bancada, live, perguntas e respostas com os inscritos. A gente vai estar trocando uma ideia, eu vou estar aqui, vocês mandando as perguntas ali, as opiniões no chat, e a gente vai resenhando juntos, beleza? Deixa eu começar aqui com 2 rapidinhas. Primeiro eu quero falar sobre o zagueiro que está na mira do Botafogo, né? O João Vitor, zagueiro do Benfica, está sem espaço em Portugal, jogou no Corinthians. E ontem tivemos uma atualização porque o empresário dele, o Paulo Pitombeira, falou rapidamente com o jornalista Nicola sobre os interesses dos clubes no zagueiro. Abre aspas aí para o empresário do jogador, que ele falou o seguinte, ó: muita gente querendo, mas ainda não sabemos como vai se dar esse negócio. Comentou aí o Paulo Pitombeira, em contato com o jornalista Jorge Nicola, que revelou aí o diálogo durante a live em seu canal no YouTube, aqui no YouTube, né? E segundo o GE, o Botafogo negocia um empréstimo com uma cláusula de compra, enquanto o Benfica está batendo o pé por uma venda em definitivo. A outra rapidinha é sobre o goleiro Santos, goleiro do Flamengo, que interessa ao Botafogo. O Grêmio também quer o goleiro Santos, só que o Grêmio não tem grana. E segundo as notícias que saíram, o goleiro do Flamengo, Santos, ele disse que a melhor sondagem ali, a melhor proposta, o interesse melhor até agora foi do Botafogo, porque ele está adaptado ao Rio de Janeiro, a sua família também, e ele vê com bons olhos trabalhar de novo com o técnico Thiago Nunes. Trabalharam juntos no Atlético Paranaense, então, além dele trabalhar novamente com o Thiago Nunes, morar no Rio de Janeiro, a família já está adaptada, ele veio com bons olhos aí a vinda para o Botafogo. Então, segundo as notícias que saíram, Santos quer trabalhar de novo com o Thiago Nunes, já trabalharam juntos no Atlético Paranaense, a melhor sondagem até o momento foi a do Botafogo. Vamos aguardar para ver como é que fica a situação do zagueiro João Vitor do Benfica e para ver como é que fica a situação do goleiro Santos. Falar agora sobre Carlos Alberto. Vai ficar no Botafogo. Os empresários e a equipe do América Mineiro já foram avisados. O Carlos Alberto, ele vem para o Botafogo com um passe fixado, né? Se o Botafogo quisesse comprar o Carlos Alberto, teria que pagar 5,5 milhões de reais por 60% do direito de jogador. E o Botafogo vai fazer valer essa opção de compra. Essa informação é do Vene Casagrande. O Carlos Alberto, ele vem definitivo para o Botafogo, teremos 60% dele por 5,5 milhões de reais, acabei de falar. Ele vai assinar por 3 anos com o Botafogo até dezembro de 2026. Uma reunião hoje, quarta-feira, vai sacramentar o negócio, provavelmente. Ele que tem 33 jogos com a camisa do Botafogo nessa temporada, 9 como titular, 4 gols e 1 assistência. Olha, eu gosto muito do Carlos Alberto,
É um jogador que, na minha opinião, nessa temporada foi muito mal aproveitado no Botafogo. Eu teria dado mais chances para esse jogador. O Segovinha, que tem música e tudo, foi mais aproveitado do que o Carlos Alberto. O Carlos Alberto é aquele jogador, ele não é craque, ele não é aquilo tudo, mas eu gosto muito porque ele tem estrela. O Igor Santos falou uma coisa aqui na live ontem, é verdade, pra galera um pouco mais antiga. Ele lembra o Zé Carlos. Lembra o Zé Carlos? O Zé do gol? Doidinho, lembra? Era doidinho o Zé Carlos e fazia gol. Era meio atrapalhado ali, enfim, mas fazia gol o Zé Carlos. E o Carlos Alberto, ele lembra um pouco o Zé Carlos mesmo, o Zé do gol. E ele é um jogador esforçado, um jogador rápido, um jogador que para trabalhar no contra-ataque, se o Thiago Nunes precisar de um contra-ataque, o Carlos Alberto é o jogador ideal, porque ele arrasta a marcação. Enfim, é um jogador muito interessante, eu gosto do Carlos Alberto e além de tudo ele tem estrela. E o principal, a gente vai estar pagando barato nele e se ele render, cara, se ele jogar no Botafogo, daqui a pouco a gente vende também e faz dinheiro, porque a gente está comprando bem barato e depois a gente pode até lucrar em cima desse jogador. E eu quero conversar com vocês agora sobre o interesse do Botafogo em um meia atacante da equipe do Coritiba, né? Essa informação é do jornalista Lucas Tanaka. O Botafogo está interessado em Marcelino Moreno, meia atacante argentino, 28 anos de idade, que pertence à equipe do Coritiba, tá? O Corinthians, o Cruzeiro, o Vitória e o Bahia também estão interessados nesse atleta. Ele acabou se destacando ali, jogando com a camisa do Coritiba, que acabou sendo rebaixado, mas esse atleta sempre chamando atenção. Eu até falei no nosso grupo do WhatsApp ontem, lá do Estrelas Conduz, ontem na verdade, antes da notícia sair, olha que eu não sabia de nada. Eu até comentava sobre esse atleta lá no nosso grupo, falei, pô, o Coritiba tem um camisa 10 bem interessante. Horas depois, acho que um dia depois, que foi ontem, saiu a notícia que o Botafogo tem interesse nesse atleta. Ele chama atenção, ele é um bom jogador, ele era do Atlanta United, e o Coritiba comprou esse atleta no meio do ano. O Coritiba pagou 7 milhões de reais nesse jogador que tem 28 anos de idade, uma idade boa, e ele tem contrato com o Coritiba até 2026, e nessa temporada foram 45 jogos, 2 gols e 4 assistências com a camisa do Coxa. Olha, eu gosto, é um jogador que joga com a cabeça erguida, um jogador que pensa no jogo, como eu disse, chamando atenção, mesmo num Coritiba ali brigando para não cair. Um Coritiba bem fraco, né, nessa temporada, e ele chamava atenção mesmo num Coritiba bem fraco, vai agregar. Mas é aquele jogador para compor elenco. Não é aquele jogador que salva a pátria. Não é aquele jogador que muda o rumo de um campeonato. Por exemplo, isso que a gente passou agora no Campeonato Brasileiro, de começar a pipocar na reta final, de começar a não conseguir ter resultados na reta final do Brasileiro, que a gente acabou perdendo o título, ele não é aquele jogador que muda o rumo de um campeonato, não é um jogador que salva a pátria, mas é um camisa 10, um meio-campista muito interessante, que para compor o elenco pode agregar muito, tá? E, assim, o Lucas Fernandes saindo, ele é uma boa reposição para a saída do Lucas Fernandes. Eu vejo ele muito com a reposição do Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes aí, que parece que está indo para o Fortaleza, chega esse atleta aí, o Marcelino Moreno, é interessante, porque é um jogador que para compor elenco, por exemplo, a gente tem o Eduardo, a gente vai trazer um outro camisa 10 ali para ser titular, para brigar com o Eduardo, e esse jogador aqui, cara, quando precisar, ele vai ser utilizado também. Quando ele entrar em campo, o nível não vai cair. Por exemplo, sai Eduardo, ali 20 minutos do segundo tempo, sai o Eduardo, entra Marcelino Moreno, a qualidade vai ser mantida, entendeu? Mas o Botafogo tem que trazer um outro camisa 10, a gente vai cobrar isso aqui no canal, jogadores acima da média. Esse aqui é bom, gosto, mas não é acima da média, para compor elenco, para quando ele entrar, o nível ali ser mantido, mas não é aquele jogador que vai resolver os nossos problemas. A gente tem que tentar segurar o Eduardo, a gente tem que trazer um outro camisa 10 ali para brigar com o Eduardo, ou até mesmo ser titular, botar o Eduardo de segundo volante.
e esse aqui é para compor elenco, mas ele é bom jogador, um jogador muito, muito mesmo interessante, esse camisa 10 do Coritiba. Vamos ver aí como é que fica essa negociação. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, vou conversar com vocês sobre Daverson, interesse do Botafogo no centroavante do Cuiabá. Fica aí, já volto. Voltando aqui pra gente finalizar, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguense aí que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Informação do jornalista Vene Casagrande: ontem o Botafogo procurou o empresário do centroavante Daverson do Cuiabá. Só que a equipe do Cuiabá é o seguinte, ela só libera o centroavante por 20 milhões de reais, que é o valor da multa ali para clubes brasileiros, tá? O Daverson tem 32 anos de idade, tá novo ainda, hein? 32 anos, 17 gols nessa temporada, 2 assistências em 45 jogos com a camisa do Cuiabá. Olha, a minha opinião sobre o Daverson é o seguinte, eu acho que não vem, porque o Cuiabá é um clube estruturado. O Cuiabá não é aquele clube que você chega oferecendo qualquer valor e ele vai liberar o atleta, porque o Cuiabá financeiramente é um clube até tranquilo. O Cuiabá é tranquilo em relação a dinheiro. Assim, o Cuiabá está dizendo que só libera o Daverson pelo valor da multa aqui para clubes brasileiros, e o valor da multa é 20 milhões de reais. O Botafogo não vai pagar 20 milhões de reais no Daverson, que já tem ali 32 anos de idade, apesar de estar novo ainda, na minha opinião. É o tipo de jogador que faltou pra gente nessa temporada, né? O Daverson tem a situação da catimba, quando precisa ele arruma tumulto, ele sabe fazer aquela catimba, ele sabe arrumar aquele tumulto, e faltou isso, cara, pra gente na reta final do Brasileiro. Não é aquele jogador pipoqueiro, não é pipoqueiro, já fez gol de final de Libertadores pelo Palmeiras contra o Flamengo, e é um jogador decisivo. Eu gosto muito, aceitaria muito o Daverson no Botafogo. Isso aqui também é um sinal que talvez o Diego Costa não fique no Botafogo. Então acho que isso aqui já dá indícios também que a gente pode acabar perdendo o Diego Costa. E se o Diego Costa fosse embora, o Daverson chegasse, eu iria ficar bastante feliz, porque eu ia ficar feliz mesmo, cara, que eu gosto do Daverson. E além de tudo, cara, é aquele jogador que tá muito na mídia pelas coisas que faz ou fala, mas o Daverson tem qualidade. Ele é bom jogador, ele é bom de bola, tem qualidade. E eu aceitaria muito o Daverson no Botafogo. Se você chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Tudo que pipocar durante o dia. Nesta quarta-feira, 5 horas da tarde, eu tô de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Boa quarta-feira. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.